alguma coisa impossível para o nosso Deus? Há alguma coisa impossível para o nosso Deus? Porque poderoso é o nosso Deus. Então vamos louvar a Ele, vamos ficar de pé e vamos dizer: para o meu Deus não existe impossível, porque para tudo Ele tem solução. Mesmo aquilo que está dentro do nosso coração, o nosso Deus pode muito além daquilo que nós podemos pensar. Amém? Então adore ao Senhor e diga: para o meu Deus não existe nada impossível. Vamos louvar a Deus comigo no número 308, nosso campo cristão, nosso momento de dedicação.
irmãos, graças a paz. Deixa eu regular meu volume aqui, como é que ele está referido? Não tem volume para a minha garganta, deixa eu regular aqui, porque esse microfone é mais alto. A gente vai. Nós iremos abrir a Bíblia do Senhor em Marcos capítulo 10. Iremos aprender do Senhor nessa manhã sobre algo que muitas vezes nós falamos e se torna uma frase até comum em nosso dialeto cristão, vamos assim usar uma frase que nós costumamos dizer: Deus é bom. Nós falamos isso constantemente. Deus é bom. E é uma verdade. E a palavra dele nos mostra isso e nos faz acreditar na bondade de Deus sobre nossas vidas. Vejamos aí que iremos aprender em Marcos capítulo 10, dos versos 17 ao 22, a passagem que fala sobre o jovem rico. E diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus, fitando-o, o amou e disse-lhe: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus Pai, te somos gratos, porque o Senhor é bom, assim como diz a tua palavra e nos mostra a bondade do Senhor para conosco. Nessa manhã queremos te pedir a Deus que o Senhor possa estar nos usando para transmitir o teu recado nessa manhã. E Deus, que possamos junto com os irmãos aprender com a tua palavra, que é o nosso livro de regra e prática, Pai amado, que nos faz caminhar, que nos faz seguir firmes e constantes na tua caminhada cristã, tendo e observando a tua lei, os teus mandamentos, o teu cuidado para com o teu povo. E nesse texto, Deus sagrado, que lemos, que o Senhor possa se instrumentalizar através da minha vida, Deus, e o teu Espírito possa falar aos nossos corações, e que possamos juntos, ó Deus, aprender do Senhor e da bondade do Senhor, que é verdadeira e é eficaz e nos faz viver aqui nesse mundo. Nos ajuda, nos guarda, nos fala e toma conta de nós, ó Pai. Nos cuida de nós, cada dia que se passa, cada momento, cada hora, cada tempo, que o Senhor possa demonstrar o teu amor e a tua bondade e o teu cuidado sobre nossas vidas. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Vamos observar aí o texto, o que é que o texto está querendo trazer e falar para os nossos corações. Observe aí junto comigo. Não feche sua Bíblia. Certa vez teve um pastor que disse que quando ia pregar nas igrejas, ele sabia se a igreja era saudável ou não. A partir do momento que ele lia o texto para pregar, e quando terminava de ler, os irmãos fechavam a Bíblia. Não todas as igrejas, algumas igrejas faziam isso. E ele sabia que essa igreja não era sadia na palavra, porque não dava real valor de pesquisar ou de continuar lendo o texto com ele. Mas veja aí o que é que está dizendo no início dessa história contada, relatada por Marcos. Ele diz: Jesus estava a caminho, correu um homem, um jovem, e se ajoelhou perante Jesus e lhe fez uma pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus não responde de imediato. Veja aí, Jesus não responde, ele faz outra pergunta: por que me chamas bons? Bom, por que me chamam de bom? Aí Jesus diz a eles: você sabe os mandamentos? Quando Jesus fala isso para eles, Jesus não faz uma pergunta. Veja aí, essa história está relatada em Mateus, Marcos e Lucas. Em todos os 3 livros você vai ver que Jesus não faz outra pergunta para ele. Ele diz: você sabe os mandamentos? Aí relata para ele os mandamentos.
Né? E ele disse: Jesus, eu tenho guardado tudo isso aí desde a minha mocidade. Eu já aprendi sobre isso aí. Aí Jesus disse: muito bem. Jesus gostou dessa posição dele. Ele disse: muito bem, mas uma coisa te falta. Vende tudo que tu tens, dá aos pobres e serve. No capítulo de Lucas, acho que em Lucas vai dizer que esse jovem era muito rico, dono de muitas propriedades. Em Mateus ele vai dizer que era um homem de posse, e aqui ele fala que era um jovem que tinha muitas propriedades. Interpretando mais o texto, para que fique mais fácil para a gente entender, você veja que quando ele se aproxima de Jesus, ele diz: bom mestre. Para os judeus, um mestre era uma pessoa sábia, uma pessoa que era tida como pudesse dar conselhos, instruções, um bom professor. Então, pessoas até de dinheiro procuravam líderes, ou um bom mestre, um bom rabino, que fossem palavras sábias, que pudessem dar boas instruções. Então ele se aproximava dessa pessoa, para que ele pudesse instruir ele em certos caminhos. Então ele se aproxima de Jesus e diz assim: bom mestre. Um detalhe: quando ele se aproxima de Jesus, ele se ajoelha perante Jesus. É só nessa parte aqui que a gente vê, só em Marcos, que ele corre e se ajoelha perante Jesus e diz: bom mestre. Esse ato de se ajoelhar é um ato de respeito e de honra ao mestre. Não era a Jesus. Ele não tinha noção de quem era Jesus, que Jesus realmente era o Messias. Ele achava como outros achavam, e hoje ainda tem gente que acha que Jesus foi sempre um bom mestre, um bom profeta, um bom ensinador. Não tinha nele o ser Deus, o seu Messias, o Salvador do mundo. Tem gente que ainda hoje não acredita, principalmente os testemunhos de Jeová. Eles acham que Jesus foi um grande profeta. Não é o Filho de Deus, o Salvador. Então ele se aproxima de Jesus, se ajoelha e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Veja que a pergunta que ele faz, ele utiliza dois verbos, que ontem eu peguei uma professora despreparada, ele usou dois verbos: herdar, fazer e herdar. E quando ele diz: o que farei para herdar a vida eterna, ele está usando o verbo no futuro presente. É como se fosse assim: Jesus, o mestre, o que eu vou fazer para que no futuro eu possa herdar a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer? Os irmãos acham que tem que fazer o que para herdar a vida eterna? Crer em Jesus Cristo. Mas fora o ato de crer, você tem que fazer alguma coisa, você tem que pagar para a vida eterna, você tem que cumprir com alguma coisa para a vida eterna, você tem que. Não, isso aí faz parte, do ato espiritual. Quando eu estou perguntando assim: se tem alguma regra na Bíblia para que você cumpra com essa regra, e aí você vai ganhar a vida eterna. Tem algo assim? Não tem. Não depende de nós. Para você ganhar a vida eterna, isso é algo de Deus. É vontade de Deus. É algo de Deus para o ser humano. Não é esforço, não é mérito, não é ação humana que nos vai garantir ou vai nos dar a vida eterna. Para o jovem, ele pensava que sim. Ele achando que ele fazendo alguma coisa, como ele já fazia, dá a entender que ele era um camarada que vivia bem e entendia da lei, porque quando Jesus relata para ele os mandamentos, ele diz: tudo isso aí eu já tenho guardado, eu já havia mostrado. Era um costume na educação dos judeus já ensinar as crianças acerca da lei de Moisés. Já fazia parte da educação, como hoje nós instruímos as crianças na EBD, já fazia parte da educação dos judeus. Eles conheceram a Torá, que eram os 5 primeiros livros, o Pentateuco, que hoje nós iniciamos a lição sobre o Pentateuco. Já era normal para fazer parte da educação deles, instruir as crianças, instruírem os seus jovens o conhecimento da lei. É por isso que quando Jesus relata, Jesus não fez uma pergunta para ele, quando ele diz assim: sabes os mandamentos? Pode ver aí, não tem ponto de interrogação não. Em nenhum dos textos que você for ler, em Marcos, em Lucas e
e Mateus não vai ter uma interrogação. Jesus perguntando para ele: sabes os mandamentos? Jesus não está perguntando. Jesus está dizendo: você sabe os mandamentos. Não matarás, não furtarás, né? Não defraudarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí ele diz: tudo isso aí eu já conheço, porque era normal, era costume dos judeus já ensinar isso para os seus filhos. Mas Jesus sabia que algo prendia ele, algo precisava ser mudado no coração daquele jovem, porque não é a ação. É por isso que ele chegou perguntando: o que é que eu farei para herdar a vida eterna? Se eu cumpro os mandamentos, eu já tenho a vida eterna, né? Se eu faço alguma coisa a mais, ou se eu dou esmolas, isso aí já me garante a vida eterna? Jesus está dizendo: não, você tem que fazer algo. Você tem que se desligar, se desprender do que te prende aqui nesse mundo, que é o amor ao dinheiro, a riqueza. Não é boas obras. Nós estamos, costumeiramente normal, a gente vê pessoas caridosas, né? Pessoas que têm o costume de fazer boas ações, né? E isso não garante a salvação da pessoa. É isso que Jesus está dizendo: você é uma boa pessoa, você vive no mundo, você faz caridade, mas isso não garante a salvação. É algo além, é algo de Deus. Mais à frente a gente vai ver com mais detalhe sobre essa bondade de Deus. Mas aí Jesus disse a ele: vende tudo que tens, dá aos pobres e segue. Qual foi a ação do jovem? Baixou a cabeça, ficou triste e saiu. Porque o amor dele, o coração dele estava preso ao dinheiro. E a Bíblia vai dizer lá em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não condena a riqueza. Você não vai ver nenhum texto da Bíblia dizendo assim: não seja rico. Você não vai ver isso na Bíblia. Mais abaixo, não vou entrar no mérito do texto, mas mais abaixo você vai ver Jesus falando sobre o perigo das riquezas. Porque o que é que a riqueza traz? A riqueza, ela, de certa forma, trata em seu coração um Deus. Ela se transforma em um Deus no seu coração, no coração do homem, né? E o que é que acontece? Ele olha para Deus como se Deus não fosse nada, né? Como se Deus não tivesse poder para resolver problema algum. Ele pode resolver qualquer tipo de problema com o seu dinheiro. Então o problema da riqueza está aí, o amor ao dinheiro está aí. Não é pecado você ser rico, ao contrário, seja rico e abençoe os outros, né? É isso que a Bíblia fala sobre riqueza. Se você é rico, você abençoa os outros com a sua riqueza. E não deixa de amar a Deus. Não cria uma pedra ou bloqueia a sua mente para achar que Deus é impossível, ou Deus não tem poder, ou Deus não tem força suficiente para resolver problemas humanos, né? O dinheiro resolve tudo. Não é assim. O problema da riqueza está aí, em você achar que o dinheiro resolve tudo e Deus não tem poder para nada. Então aí Jesus viu que ele cumpria com os mandamentos, mas uma coisa principal lhe faltava: era amar a Deus. Ele amava mais o dinheiro do que a Deus. É como se ele cumprisse com os mandamentos por um ritual mecânico. Fazer mecanicamente. Eu vou cumprir com isso aqui. Uma aplicação para nossas vidas. Nós temos que ter um cuidado com a nossa vida cristã, para isso não se tornar também mecânico em nossas vidas. A gente vem para o domingo, a gente vem aos domingos para a igreja, achando que isso vai nos trazer a salvação, né? Ou achando que isso vai nos garantir a salvação. É tudo além dos nossos pensamentos, né? É algo espiritual, é algo de Deus, é a bondade de Deus em nossas vidas. Não pode ser mecânico, não pode ser ritual normal em nossas vidas. Então Jesus traz transições para aquela multidão que estava ali ouvindo e para os seus discípulos em relação à riqueza. Mas algo que eu gostaria de esmiuçar melhor com os irmãos no texto é quando ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que farei para entrar na vida eterna? Mas a resposta de Jesus, aí Jesus olha para ele assim: por que me chama de bom? Bom só existe um, que é Deus. Essa fala de Jesus é importante demais
mais para nossas vidas e nos traz ensinamento. E é nisso aí que eu quero me pegar com os irmãos. Bondade de Deus. Deus é bom. Eu costumo dizer isso, essa frase. Alguns irmãos, eu acho que eu escutei Flávio dizer quinta-feira, estava atrás de mim e escutei que ele disse assim: Deus é bom. E é normal e é precioso e é satisfatório para nossos corações a gente ter isso em nossa mente. Você sempre acreditar que Deus é bom. Você só está aqui nessa manhã porque Ele é bom. Você só está vivo porque Ele é bom. Você só está aqui na casa dele porque Ele é bom. Você só tem roupas porque Ele é bom. Você só tem o que comer porque Deus é bom. E essa bondade está na natureza de Deus, na essência de Deus, faz parte dele. Deus é bom em todo o tempo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode deixar de expressar a bondade dele para nós. Porque quando a gente vai ler a palavra de Deus, em Gênesis, quando Deus começou a criação do mundo, não em todos os versos, mas tem algumas passagens, eu acho que eu contei, eu acho que são 7 vezes, que quando Deus criou o universo, criou a natureza, criou tudo, e até o ser humano, no final Deus dizia assim: e viu Deus que era muito bom. E viu Deus que era muito bom. Você pode ver lá em Gênesis capítulo 1, se eu não estiver errado, são 7 vezes dizendo assim: e viu Deus que era muito bom. Porque a bondade faz parte da essência de Deus. E ele mostra isso, ele manifesta isso para o seu povo, a sua bondade. Ele não pode negar essa bondade. Não é que Deus é obrigado por alguém. Não pense dessa forma, não. É porque a bondade dele é tão grande que ele expressa essa bondade para nós. E você veja que lá no livro de Romanos vai dizer que não existe ninguém bom, não existe nenhum puro, não existe um justo. Mas Deus, mesmo assim, manifestou a sua bondade para esses que são pecadores, que somos nós. Erramos, pecamos diante de Deus, conhecemos Deus, mas mesmo assim, Ele demonstra o seu amor, demonstra a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça sobre nós, nos dando sim a vida eterna, nos dando a salvação. Nós somos tão pequeninos em nosso compreender, em nossa mente, que qualquer problema que passamos aqui na terra, a gente acha que está abandonado, mesmo sendo cristão. A gente acha que está abandonado, Aí fica olhando: meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, onde tu estás? Meu Deus, onde... Fica perguntando a Deus. Isso era algo que acontecia com o povo de Deus quando uma nação chegava a afligir ou a atacar o povo de Israel. Ficava perguntando: onde é que está teu Deus? Cadê o teu Deus que não vai te salvar? Lembra do Salmo? O Salmo, acho que é 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A declaração do salmista, confiando em Deus, confiando, sabendo quem é Deus, sabendo do poder, da graça, da misericórdia e da bondade que existe nele e que ele derrama e manifesta sobre nossas vidas. Deus é bom em todo o tempo. Você pode estar passando por fartura, você pode estar passando por falta de coisa na sua vida. Saiba que Deus é bom e Ele não te desampara. A maior graça, a maior misericórdia que nós temos na nossa vida é ter a garantia da vida eterna. Esse jovem não tinha a garantia da vida eterna, porque ele confiava no dinheiro. Nós confiamos no poder e na palavra de Deus e na bondade que é manifestada sobre nossas vidas. Deus é bom em todo o tempo. Não esqueça isso. E não deixe de falar isso para as pessoas. Deus é bom. E na medida que Deus é bom, Ele derrama sobre nós esse dom da bondade também. E em nossas vidas, nossos feitos, nosso caminhar, eu tenho sempre falado, tenho sempre mostrado às meninas a nossa ação com bondade para as pessoas aqui na terra. É a nossa diferença, o que nós temos que fazer de bom para as pessoas. Isso vai trazer um renovo, isso vai trazer também, como diz lá em Provérbios, brasas queimando na cabeça do povo, a sua atitude de bondade. Porque hoje, o mundo em qual nós vivemos, nós não esperamos muita bondade de ninguém mesmo. É pessoas querendo passar por cima de todo mundo, é pessoas querendo tirar a pessoa do meio do caminho para que ele possa ser o da vez. E isso está perdendo o carisma, ou a demonstração de amor que a gente tem que ter com o próximo. E parte de nós, como conhecedores da palavra de Deus,
como pessoas que vivem o Evangelho, ter atitudes boas no mundo, né? Para que as pessoas possam olhar e ver a diferença do que é ser um verdadeiro cristão, do que é ter a bondade de Deus derramada sobre nossas vidas. É colocar em prática essa bondade, é colocar Deus em nossas vidas. Spurgeon disse: pregue, 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 se possível abra a boca. O que é que ele quer dizer? Com o seu testemunho, né? Com a sua ação, com a sua vida. Viva o Evangelho. Se possível, se for necessário, você abre a boca. Mas se você viver o Evangelho, você já está pregando, você já está mostrando, você já está falando do amor de Deus para o mundo. E isso traz diferença, né? Isso nos faz ver, as pessoas vão ver em nós algo diferente. E quem é esse algo diferente? Deus. É a manifestação da bondade de Deus em nossas vidas. É o viver o cristão. Viver o cristianismo. Bondade. É na bondade de Deus que somos salvos e nos tornamos herdeiros do reino dos céus, ou do reino de Deus. Você é um herdeiro, nós somos herdeiros de uma herança que está lá no céu, né? E foi feita para nós. Nós iremos herdar. Se você for imaginar como João imaginou a cidade, a Nova Jerusalém, você vai herdar uma cidade rica, né? Sem dor, sem ranger de dentes, sem sofrimento, sem nada, só perfeição. Se você fazer nada, não é esforço, isso não é mérito, você não está fazendo nada, você ganhou a vida eterna. Deus olhou para você e você voltar a vida eterna. É bondade de Deus, amor de Deus. Não é mérito, não é querer estar lá, é bondade de Deus sobre nós. Bondade é aquele que, ou quem pratica a bondade, é aquele que pratica o bem, que faz bem, benévolo, beneficente, que adquiriu certo grau de perfeição, adequado, próprio e sadio. Essas características de bondade estão em Deus. A bondade é própria dele, ele é perfeito, ele é são, ele é benevolente, né? Tudo essas características estão na pessoa de Deus. Então, por isso que Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. A bondade é um atributo que só pertence a Deus. Deus é bom. O tempo todo ele é bom. Toda bondade que hoje temos em nossos corações vem da parte de Deus em nós. Ele é quem nos faz o ser humano ser semelhante a Ele em bondade. A palavra vai dizer que Ele nos criou sua imagem e semelhança. É bem difícil, nós sabemos e nós falamos muito que é bem difícil a gente conviver com o ser humano, né? É complicadinho. Você orienta, você diz, você fala, mas aí chega um perturbado de mente para contrariar o que você diz, para contrariar o que você fala e para também incentivar outros a ir contrário de você. Mas aí você chega para essa pessoa e faz como o provérbio diz: uma palavra branda desvia o furor. A pessoa vem com toda a arrogância para cima de você e você joga um balde de água fria em cima dela. O que é que isso vai causar? O que foi que eu fiz com fulano e fulano me tratou dessa maneira? Algo vai ficar pensativo na sua mente, algo vai ficar na sua mente, né? E isso é algo de Deus em nós, porque se fosse nossa reação humana, nosso jeito de fazer, a gente agiria pior do que como a pessoa chegou até nós, né? Mas a bondade de Deus nos faz ter características e momentos de expressar a bondade de Deus que está em nosso coração através do Espírito Santo dele que habita em nós. A bondade de Deus, ela tem alguns objetivos. Ela alcança algumas coisas. Não só a criação no geral, não só o que Deus criou, o universo, né? Como também a criação humana, né? Como seres humanos. Como eu já falei lá em Gênesis, quando Deus relata a criação, haja a separação de água, haja a separação do firmamento, haja a natureza, as árvores, os animais, e viu Deus que era tudo muito bom. E aí Deus criou tudo perfeito, né? As árvores com os frutos para dar sementes, e dessas sementes germinar mais outras árvores que vão dar frutos, e aí sucessivamente, né? E os animais, né, procriando, e os animais acabam de alimentar até chegar no ser humano. E a bondade de Deus está expressa
na sua criação. E Salmos vai dizer que a criação de Deus glorifica e manifesta o poder dele, né, em nossas vidas. Então, tudo que Deus fez é bom. Você é bom porque Deus te fez. Você é bom porque Deus te escolheu. Você é bom porque você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então você é bom porque Deus está em você, né? E nós somos imagem e semelhança desse Deus que é bom. Então possamos caminhar cada vez mais em bondade aqui nessa terra. Lições sobre a bondade de Deus. Precisamos viver na dependência de Deus. Precisamos aprender a pensar como Deus pensa. A multiplicidade da bondade de Deus faz parte tão só da vida dele como de nossas vidas hoje. Porque esse atributo que é de Deus, ele também nos deu, né? E nós temos que viver em plena bondade aqui nessa terra. Embora que às vezes nossa ação humana queira fazer o contrário, né? Muitas vezes nós não queremos ser bom, nós não queremos agir com bondade, porque isso é o nosso natural, a nossa carne. Mas às vezes até nós aprendemos lições. Quando nós não agimos com bondade, né, você age áspero, tu age dando não à pessoa, depois você cai na real. Por que eu fiz isso? Eu poderia ter agido de uma forma diferente. Até nisso nós aprendemos com a palavra de Deus. Agir de forma diferente. Quando nós falamos que a Bíblia é o nosso livro de regra e de prática, nós não falamos isso por falar, porque Lucas nos estava apresentando a lição aqui sobre o Pentateuco, e vimos que os livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles trazem histórias, né, mas traz também ensinamentos de como o povo deveria viver, que era a lei, né? Se você cumprir com a lei, você está sendo bom, porque você estava cumprindo com os mandamentos de Deus e estava cumprindo com as ordenanças dele. Então isso ia trazer uma certa bondade na sua vida, e você ia ser bom e viver bom, né? Quando a gente lê os 10 mandamentos, é tudo em relação ao próximo. Os 4 primeiros é Deus, né? Os 6 é tudo em relação ao próximo. Se você viver os 6 mandamentos com relação ao próximo, você é uma pessoa boa, né? Porque você não vai adulterar, você não vai falar mal testemunho, você não vai cobiçar, você não vai invejar o próximo. É tudo em relação a ser bom com o próximo. Primeiramente com Deus, né? Segundo com o nosso próximo. Então, essa passagem, quando Jesus disse assim, por que me chamas de bom? Jesus não estava querendo tirar dele o mérito de ser Deus, porque Jesus era o próprio Deus. Ele não estava tirando dele esse mérito, né, de ser Deus. Mas ele estava querendo enfatizar que a bondade que o ser humano ou o jovem rico achava que tinha em relação aos outros, por cumprir os mandamentos, e talvez até por ser uma pessoa caridosa, né, essa bondade era própria dele, do jovem rico. Não. Jesus estava enfatizando que o ser humano só é bom porque Deus é bom e faz ele ser bom. Então é isso que Jesus estava querendo trazer e dizer através do jovem rico. Então nós que fazemos parte desse corpo de Cristo e fazemos parte da bondade de Deus, devemos colocar cada vez mais em prática essa bondade, ajudando o nosso próximo, né? Multiplicando essa bondade de Deus, o amor de Deus, multiplicando a palavra de Deus através das nossas ações, né? Sem deixar de ser certo, porque às vezes é necessário ser certo, né? Ser duro, mesmo agindo com bondade, mas às vezes é necessário você ser duro para que a bondade seja interpretada corretamente. Mas na nossa vida, o que nós temos que praticar é a bondade que vem de Deus e está conosco hoje, porque não dividiu, Ele deu, né? Deus não divide nada do que é dele, Ele dá. Por nos amar, Ele nos deu o dom da bondade de sermos bons. Amém? Tem uma música que nós cantamos e relatamos. Eu não vou cantar só um pedacinho dela, não sei se aí eu vou saber. Eu gosto de pegar de surpresa assim, tá? Nem se preocupe, toda vez que eu prego, às vezes eu pego aqui no de surpresa. Mas tem uma música muito linda e ela fala muito aos nossos corações, que é de Isaías, isso aí. E ele declara, através da letra, a bondade de Deus expressa em nossas vidas, né? E no nosso caminhar. Ele diz assim:
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Já que todo mundo sabe, então vai cantar, vem pra cá, filho. Né? Então vamos ficar em pé, vamos encerrar com essa música. Eu nem sabia que ela ia saber, então vem pra cá, né? Eu não conheço ela toda. Mas essa declaração, ela toca muito os nossos corações. Né? Porque Deus é bom. A gente vai se deitar, Deus cuida de nós. Você se levanta para trabalhar, Deus cuida de você. Você não sabe o seu percurso durante a vida e Deus está cuidando de você. Livrando do mal, livrando das perseguições do inimigo, livrando das astúcias do inimigo sobre nossas vidas. Você não sabe o que pode acontecer quando você chega na igreja. Mas saiba que Deus está cuidando de você. Porque Ele é bom. Ele te livra dos males. Ele te livra de toda maldade do inimigo para com seus servos. Ele livra, Ele é bom, Deus é bom. E a gente tem que aprender a ser bom igual como Deus é bom em nossas vidas. Faz
ter amor ao nosso próximo, sendo bom também em nossas ações, sabendo que não é a nossa ação de bondade que vai nos garantir a vida eterna, mas é o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia que nos dá essa garantia. Mas nós temos que ser bom, como diz a tua palavra. Nos ajuda, Deus amado, a cumprir com essa bondade. Nos ajuda a ser diferentes. Nos ajuda, Deus amado, a ter a unção do teu Espírito, a caminhar como homens e mulheres de Deus aqui nessa terra, a mostrar a diferença, a sermos bons e também, Deus, a amar cada vez mais ao Senhor. Nos faz amar verdadeiramente ao teu Santo Espírito, Deus. E como diz a tua palavra, ser fiel ao Senhor, como o Senhor é fiel. Assim como diz o coro dessa música, nós iremos repetir que tu és fiel em todo tempo, Deus. Que nós também procuramos ser fiéis cada vez mais ao Senhor. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Deus é bom. Sai daqui com essa frase na sua cabeça e no seu coração. Deus é bom em todo o tempo. Amém.